Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje o Contador Explica vai falar tudo a respeito do Simples Nacional, esse regime tributário que corresponde a cerca de 25% de todas as empresas no Brasil. Mas antes eu gostaria de pedir uma gentileza, tem um botão aí abaixo, aperta ele, se inscreva nesse canal, ative esse sininho para o YouTube te avisar sobre os próximos vídeos. Combinado? Então pessoal, sem mais delongas, rola a vinheta e bora pro vídeo. Atualmente o Brasil tem cerca de 20 milhões de empresas abertas, desses 20 milhões, aproximadamente 5 milhões são optantes pelo Simples Nacional, correspondente a 25% de todas as empresas abertas no Brasil. Porém, o Simples Nacional corresponde a apenas 5% de todos os tributos que são arrecadados aí pelas empresas brasileiras. Com base nessas estatísticas, o Contador Explica preparou um resumo para você, falando um pouquinho a respeito sobre esse regime tributário que tem apenas 15 anos de idade. Ele foi constituído conforme a Lei Complementar número 123 do ano de 2006, criando assim um regime especial unificado de arrecadação de tributos mais conhecidos como Simples Nacional. Passado esse contexto histórico, agora vamos falar um pouquinho sobre a parte operacional. Para você que abriu a sua empresa, você pode optar pelo Simples se você for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. É basicamente uma nomenclatura que é inserido no seu CNPJ e com essa informação, a sua empresa, se for ME, consegue faturar até 360 mil no ano e se for EPP até 4,8 milhões, tá? Lembramos o seguinte, esse vídeo está sendo gravado no ano de 2021, se porventura você está assistindo ele depois dessa data, pode ser que esses valores estejam diferentes, mas eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você clicar e ser direcionado aí para o site da Receita Federal para acompanhar o limite atual, se você tiver interesse. Como que você vai escolher o seu porte ME ou EPP para você conseguir aderir ao Simples Nacional? É bem simples. Quando você está constituindo a sua empresa, sendo ela uma sociedade unipessoal limitada, uma empresária individual, uma empresa limitada, uma sociedade simples, né? Independe da natureza jurídica da empresa. Após a constituição da sua empresa, você adere ao porte da sua empresa. Aí você escolhe se você quer optar pela microempresa, empresa de pequeno porte, ou se você não optar por esses dois portes, automaticamente a sua empresa será considerada uma empresa de porte D+, ou seja, que é quando não é nem ME e nem EPP. Qual que é a principal funcionalidade de você que está começando aí a optar pelo Simples Nacional? A principal funcionalidade que nós entendemos é que você consegue pagar um tributo unificado, tá? Você paga um documento de arrecadação do Simples Nacional, que o nome conhecido abreviado é o DAS, e dentro daquele documento já estão embutidos todos os tributos de todas as esferas aí da sua empresa, tá? Então vamos supor que você é uma prestadora de serviço. Você, em vez de pagar o ISS por fora, você vai pagar o ISS dentro do DAS junto com os tributos da União. Se você é um comerciante também, você vai pagar o ICMS dentro dos tributos ali junto com a União. Se você é um prestador de serviço ou um comerciante, você vai pagar também todos os tributos dentro desse documento de arrecadação do Simples Nacional. Acaba facilitando muito a vida do empreendedor brasileiro, porque se não fosse o Simples Nacional, hoje a gente seria tributado ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real, que são os outros dois regimes de tributações que nós temos aqui no Brasil, e que esses tributos, para uma empresa que está começando e não tem aquela estrutura ali burocrática dentro da sua empresa, pode ser uma enorme dificuldade ali para o seu crescimento empresarial. Então o Simples Nacional veio basicamente ali para simplificar a operação em si ali de você pagar o imposto, de você controlar as declarações acessórias da empresa. Pois bem, falando em declarações acessórias, antigamente você tinha que enviar uma série de declarações para a Receita Federal. Com o Simples Nacional, essas declarações foram reduzidas, né? Então, se você opta por esse regime, você envia menos declarações tributárias de que se você for optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real, por exemplo. Uma dica muito importante, tá? Se você está no Simples Nacional e já faturou nos últimos 12 meses mais que 3,6 milhões de reais, lembra quando nós falamos que você pode optar pelo Simples se você fatura até 4,8 milhões de reais, que é considerado uma empresa de pequeno porte, EPP? Pois bem, se você faturou até 3,6 milhões,
todos esses tributos que nós falamos que são calculados dentro do DAS, ele continua sendo calculado dentro do DAS, tá? Acontece que se você fatura mais que 3,6 até 4,8, tanto o ISS como o ICMS precisam ser pagos fora do DAS, tá? Então, muito cuidado para você que fatura acima dessa faixa, saber o seguinte, que tanto o ISS como o ICMS ele é pago à parte do DAS no formato da empresa do lucro presumido ou lucro real. Então, para efeitos de você pagar o ISS ou o ICMS, o cálculo dele precisa ser realizado com base na tributação do lucro presumido ou lucro real, mesmo você estando no Simples Nacional. Você só vai seguir as regras do Simples Nacional para os tributos da União, que são PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, IPI e outros tributos, tá? Esses tributos naturais da empresa que são pagos para a União não tem limite. Você pode faturar até 4,8 milhões que você continua pagando todos os seus tributos no DAS. Agora, se você faturou entre 3,6 até 4,8, os tributos da União vocês continuam pagando dentro do DAS. Somente o tributo municipal e estadual você não vai pagar pelo DAS, você vai pagar diretamente ali para o órgão mediante a apuração como se a sua empresa fosse do lucro presumido ou lucro real. Basicamente, o Simples Nacional é uma alíquota de imposto que você paga sobre as notas fiscais que você emite na sua empresa. Claro que respeitando uma tabela que é progressiva, ou seja, um imposto ele vai aumentando gradativamente, tá? Vamos supor que você tem uma empresa e nos últimos 12 meses você faturou até 180 mil reais. Até 180 mil reais para todas as atividades, a alíquota não muda. Você vai pagar a alíquota inicial. Agora, se você começa a faturar mais que 180 mil, a alíquota ela vai aumentando gradativamente conforme a tabela, que eu vou deixar um link aqui na descrição. Se você quiser consultar, basta você clicar que você vai ser direcionado ali e entenderá ali qual que é a atividade, qual que é a tabela, né? Mas basicamente nós temos 5 tabelas no Simples Nacional que nós chamamos de anexos. Nós temos o anexo 1, que é para o comerciante, o anexo 2, que é para a pessoa que industrializa, o anexo 3, que são para as prestadoras de serviços, o anexo 4, que também são para as prestadoras de serviços, porém que utilizam em muitos dos casos da mão de obra, e o anexo 5, que também são para prestadoras de serviços que estão ali vinculadas ao fator R em muitos dos casos, que também nós vamos explicar a seguir com maiores detalhes. Então, por exemplo, você é um comerciante, vendeu um produto ali, você vai ser tributado pelo anexo 1. Eu vou deixar aqui todos os links na descrição do vídeo, basta clicar lá que você vai ser direcionado, você vai conseguir consultar ali o seu anexo correspondente à sua atividade. Então, por exemplo, vamos supor que você é um comerciante, você é tributado pelo anexo 1 e você faturou ali 10 mil reais. O anexo 1 começa a alíquota com 4%. É bem simples, você vai pagar 4% de 10 mil reais, que darão 400 reais, e esses valores estarão pagos todos os tributos, tá? Tanto da esfera estadual como da esfera da União. Lembramos que comerciante não paga para a prefeitura corresponde ao ISS, então o comerciante não precisa pagar para a prefeitura, paga para o estado, que corresponde ao ICMS. Vamos supor que você é um prestador de serviço e é tributado pelo anexo 3, por exemplo, que eu também vou deixar um link aqui na descrição, e fatura esses mesmos 10 mil reais. A alíquota da prestação de serviço ela é um pouquinho maior do que a de comércio, são 6%, tá? Porque tem um entendimento ali que o comerciante ele precisa comprar um produto, ele gasta ali um valor para poder gerar outro valor maior, que seria o seu lucro, né? O prestador de serviços não, ele não precisa comprar nada para revender, ele vai simplesmente prestar o serviço ali do seu intelecto e vai receber o valor correspondente à sua prestação de serviço e vai ser tributado um pouquinho a mais, em 6%, tá? Esses 6% já estão embutidos ali, tanto o tributo da prefeitura como os tributos da União, tudo pago no DAS. Você não precisa pagar impostos de forma separada, você paga tudo de forma unificada dentro do DAS. Agora vamos supor que você faturou mais, tá? E conforme você vai faturando mais, eu vou deixar a fórmula aqui abaixo, é bem simples fazer a conta, tá? Para você chegar na alíquota exata, né? A alíquota do Simples, quando você fatura nos últimos 12 meses mais que 180 mil, cada mês vai sofrer uma variação, não tem como você definir ali uma alíquota exata, porque ela é calculada com base sempre no faturamento dos últimos 12 meses, que eu vou deixar a fórmula que é bem simples, né? Basta você pegar ali seu faturamento nos últimos 12 meses, multiplicar pela alíquota correspondente à tabela, tirar ali da parcela, deduzir e dividir pelo faturamento dos últimos 12 meses, você vai chegar na sua alíquota, tá? Parece complicado falando aqui, mas eu vou deixar a fórmula, você vai ver que é algo bem simples
para você descobrir ali quanto de imposto que você vai estar pagando se você faturar determinado valor. Já que nós estamos falando sobre a alíquota de imposto do Simples Nacional, cabe ressaltar o seguinte: a alíquota do Simples ela vai aumentando gradativamente. Vai chegar numa hora que já não vai mais compensar você optar pelo Simples Nacional, tá? E aí que entra a equipe da sua contabilidade, da qual eles irão indicar você que agora não é mais viável você optar pelo Simples Nacional e sim optar pelo lucro presumido, talvez, porque você vai estar economizando nos impostos, tá? Isso se chama planejamento tributário. E se você quiser eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar lá que você será direcionado para o WhatsApp e com certeza algum contador da nossa equipe vai conseguir te auxiliar. Agora, vamos supor que eu seja um empreendedor e tenho duas empresas, tá? Ambas as duas estão no Simples Nacional, tá? Muito cuidado. Quando o governo criou o Simples, foi para simplificar para as empresas que estão iniciando ali o seu processo de faturamento, tá? Então existe um entendimento do rendimento global, da receita bruta. O que é isso? Quando você tem duas empresas dentro do Simples Nacional e você é o mesmo dono, você precisa somar esses dois faturamentos, tá? E aí você consegue definir se a soma dessas duas empresas você atingiu o limite ou não, se você pode ficar ou não no Simples Nacional. Vamos supor que você tem duas empresas, uma faturou 3 milhões e a outra 2 milhões nos últimos 12 meses. Se nós somarmos, vão dar 5 milhões. Você já não poderia optar pelo Simples Nacional. Então, automaticamente você precisa desenquadrar a sua empresa do Simples e aí ser tributado pelo lucro presumido ou lucro real. Basta entender que o Simples Nacional nada mais é do que um incentivo que o governo criou para poder fomentar ali a simplicidade da tributação brasileira e com isso você conseguir atingir um patamar para e sim você ser tributado pelo lucro presumido, pelo lucro real, da qual você com certeza nesse momento vai ter ali uma equipe para conseguir te auxiliar com esses processos burocráticos. Dentro do Simples Nacional está um MEI, o que muita gente se confunde. Quando você abre um MEI, ele é considerado uma microempresa dentro do Simples Nacional, entendeu? Então assim, dentro do Simples Nacional, você vai ter a figura do MEI e vai ter a figura das outras empresas que não são MEI. Então, por exemplo, dentro do MEI, você paga um valor fixo por mês para o governo a título de contribuição previdenciária e imposto ali para você conseguir faturar os seus primeiros 81 mil reais ali por ano, tá? Quando você atinge esse valor, você precisa desenquadrar a sua empresa do MEI e aí você, quando desenquadra ela do MEI, ela permanece dentro do Simples Nacional. Você precisa registrar uma alteração contratual porque o certificado do MEI perdeu a validade e você precisa ali ter um documento equivalente, ali um contrato social, para você demonstrar isso para terceiros. Quando que eu consigo optar por esse regime de tributação? Quando o contador ou a contadora abre ali a empresa, o seu negócio, após a abertura, o escritório precisa definir qual que é a tributação que o seu cliente melhor vai se enquadrar, tá? Como já falado no vídeo, nós temos o Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Para você ingressar no Simples Nacional, você precisa respeitar algumas regras, tá? Uma das principais é você não estar devendo tributos, tá? Então, quando você abre a sua empresa não está devendo nada, então automaticamente ali, na maioria dos casos, se abre a empresa e já faz a opção pelo Simples Nacional, tá? Leva um tempo para o sistema processar essa opção, leva cerca de 15 dias, tá? Mas após esses 15 dias, a sua empresa é considerada Simples Nacional. Eu vou deixar também um link aqui na descrição, se você quiser consultar ali, tem um site específico da Receita Federal, basta preencher o seu CNPJ, clicar ali para consultar e verificar se a sua empresa é ou não é o Simples Nacional. Agora, tem muitos casos das empresas que optam pelo Simples Nacional, durante o ano ficam devendo alguns tributos, no outro ano ele é excluído do Simples Nacional. Por quê? Você não pode estar devendo imposto. Então é muito importante, se você estiver nessa situação, quando estiver próximo do fim do ano, e você pedir ali para a equipe ali do seu escritório de contabilidade fazer um planejamento para ver quanto que você está devendo, parcelar ali, pagar a primeira parcela, para aí sim, na virada do ano, você permanecer no Simples Nacional. Lembramos que a Receita Federal avisa com antecedência
pensa que você vai ser excluído do Simples também, para você conseguir ali avisar o seu cliente e fazer um planejamento para ele permanecer nesse regime. Até porque, se ele não conseguiu pagar um imposto dentro do Simples Nacional, no lucro presumido, o imposto vai ser muito maior, as obrigações serão maiores, os honorários contábeis também, e talvez ali o seu cliente se complica ali com relação a essa parte. É muito importante você ali, contador, contadora, meu colega, minha colega, avisar ali teu cliente para ele permanecer nesse regime tributário, que é muito importante aí para o início da sua carreira ali empreendedora. Estou devendo tributos no Simples Nacional. É possível solicitar o parcelamento? É possível, pessoal. É bem simples solicitar, tá? Todo o parcelamento do Simples Nacional tem uma parcela mínima de R$300 por mês. Então, ou seja, se você está devendo R$900, você só vai conseguir parcelar em 3 de R$300, entendeu? Então, assim, a parcela mínima são 300, você não consegue pagar em menos parcelas, você tem que respeitar obrigatoriamente esse valor de parcela mínima se você estiver sendo cobrado na esfera administrativa. Agora, se a sua dívida já é considerada ativa e está sendo cobrado pela Procuradoria, você também consegue ter a parcela mínima de R$300, mas você consegue escolher a quantidade de parcelas. E aí, se você parcelar, automaticamente você não precisa parcelar os débitos de ISS na Prefeitura e nem de ICMS no Estado, se dentro do parcelamento abrangeram ali esses órgãos, né? Tem casos que a Receita Federal envia o ISS ou envia o ICMS para o próprio órgão efetuar a cobrança. Nesse caso, você precisa verificar se dentro do seu parcelamento estão embutidos ali os valores correspondentes a todos os órgãos. Se não estiver, você vai ter 2 ou 3 parcelamentos, né? Um na Prefeitura, um no Estado e um na União. Então é muito importante analisar todo esse cenário antes de fazer o parcelamento para o contribuinte conseguir honrar com o parcelamento, né? Após o pagamento da primeira parcela e cumprindo ali com todos os impedimentos, a empresa consegue emitir a certidão negativa de débitos e permanecer no Simples Nacional. Se você tem alguma dúvida se você pode ou não aderir ao Simples Nacional, também vou deixar o link aqui do atendimento personalizado. Basta clicar lá que você será direcionado e com certeza algum contador da nossa equipe vai conseguir entender ali o seu cenário e te auxiliar da melhor maneira possível. E se você está gostando desse vídeo, pessoal, não se esqueça, tem um botão aí abaixo em vermelho, aperta ele, se inscreva nesse canal, ative esse sininho para o YouTube te avisar sobre os próximos vídeos. Quais são as obrigações tributárias de uma empresa regida ali pelo regime do Simples Nacional? Como falado no início do vídeo, o Simples Nacional tem um conjunto de declarações que você precisa enviar para a Receita Federal menores do que uma empresa do lucro presumido ou lucro real. É importante você saber que quando você abre uma pessoa jurídica, você constitui uma pessoa no papel. Você escolhe o nome, você escolhe a razão social, você escolhe o objetivo da sua empresa e você também escolhe como que você vai querer pagar os seus tributos, tá? Quando você adere ao Simples Nacional, ou lucro presumido ou lucro real, existe um conjunto de documentos ali, um conjunto de declarações que os escritórios de contabilidade precisam transmitir para os seus clientes, para o país receber essas informações, ter estatísticas de como está indo o país, fazer políticas públicas, entendeu? Então, assim, muitas pessoas às vezes acham que por não estar faturando, o contador ou a contadora não precisa declarar essas informações, tá? E isso está equivocado. A sua empresa, mesmo sem faturamento, o contador ou a contadora precisa transmitir a declaração falando que a empresa está sem movimento, tá? Então, assim, se faz necessário você enviar essas declarações. Se você não envia, você deixa de cumprir com a declaração acessória e de tempos em tempos ali o seu CNPJ pode ficar inativo. E se você está nessa situação, conta aqui conosco que nós também conseguimos te ajudar. Então, basicamente, o Simples Nacional, todo mês você precisa apurar um imposto dentro ali do sistema do Simples Nacional. Nós chamamos de Programa Gerador do DAS, mais conhecido como PGDAS. Você precisa ali fazer a apuração do imposto do seu cliente, verificar qual que é o anexo dele, colocar ali o faturamento dentro do anexo correspondente, verificar ali se teve impostos retidos, introduzir isso no sistema, se o cliente tem substituição tributária, incluir isso no sistema, enfim, ter esse aspecto operacional. Você precisa fazer o PGDAS para poder gerar a guia do imposto e entregar para o seu cliente. Anualmente nós temos a DEFIS, que é a Declaração de Informações Socioeconômicos e Fiscais, né? Basicamente seria o que? O imposto de renda ali da sua empresa. Você precisa informar quantos funcionários você tinha no início do ano, quantos funcionários você tinha no fim, se
se o sócio, se o dono da empresa, a dona, recebeu algum valor correspondente a lucro, a Prolabore, né? Colocar ali o valor do estoque, colocar suas vendas, suas despesas. Claro que são informações bem simplificadas, diferentes da do lucro presumido e a do lucro real, né? Mas você precisa cumprir com essa obrigação, tá? Existe limitação para você aderir ao Simples Nacional? Não existe limitação, pessoal. Você pode investir um valor simbólico de R$1.000 ou R$1 milhão ou ao infinito. Enfim, não existe limitação. Você pode optar pelo Simples Nacional, testar o seu negócio, ver se deu certo e ali você pensar em escalar ele, abrir mais empresas e tudo mais, e aí você pensar num outro tipo de regime, porque naturalmente você irá atingir ali mais que o limite para você permanecer no Simples Nacional. E se eu sou do MEI, quais são as minhas obrigações acessórias? Bom, no Simples Nacional você tem o PGDAS e no MEI você vai ter o PGMEI. Então é bem simples. O MEI você precisa acessar o sistema, eu também vou deixar o link para você digitar o seu CNPJ, puxar a sua guia fixa, ela não muda, né? É mais que um incentivo do incentivo que o governo criou ali para formalizar as operações das pessoas ali junto ao seu MEI, que é o microempreendedor, né? E aí, todo ano o MEI também precisa entregar a DASNE, que equivale a DEFIS, tá? Só que é muito mais simplificada. Você só vai informar ali o valor que você recebeu durante o ano anterior e se você tem funcionário ou não. Então, assim, a DASNE é a Declaração Anual do Simples Nacional, que são apenas para as empresas do MEI. Para as empresas do Simples Nacional, a gente tem a figura da DEFIS. A gente sempre recomenda todos os clientes pagarem os impostos corretos. O que significa isso? Quando você vai calcular um imposto, o contador ou a contadora, ele vai checar as notas fiscais emitidas, né? Quando você recebe um determinado serviço ou vende um determinado produto, você gera uma nota, ou nota fiscal de serviço, ou uma nota de produto ali. Hoje a gente tem diversas notas de produto, tem a DANF, tem um cupom fiscal, tem a nota fiscal paulista, enfim, tem diversos formatos, tá? Mas se você vendeu ou prestou serviço, você precisa emitir um documento fiscal válido, tá? Quando o contador vai calcular os seus impostos, ele precisa analisar as notas fiscais emitidas para poder calcular um imposto, né? Então, muito cuidado, se você está prestando um serviço e não está emitindo a nota, ou vendendo o produto e não emitindo ali a nota do produto, automaticamente a contabilidade não consegue colocar que você faturou determinado valor, porque ele tem como base as notas fiscais emitidas, pessoal. Então, muito cuidado, porque às vezes você acaba movimentando na sua conta corrente um valor e esteja declarando um valor inferior e futuramente a Receita Federal cruzará ali algumas informações e colocará a sua empresa na malha fiscal. E uma informação muito importante, tá? Se você é optante pelo Simples Nacional, com certeza a sua folha de pagamento ela é menor. Por quê? O custo para você registrar um funcionário é diferente do Simples Nacional para um lucro presumido ou lucro real. Vai subir aqui no card, eu também vou deixar no link aqui um vídeo que a gente fez a respeito de quanto custa, com maiores detalhes, registrar um funcionário nesses regimes, mas aqui basicamente você precisa saber que se você registrar um funcionário no Simples Nacional, você não paga o INSS patronal, que são os 20%, e nem o valor de outras entidades ali, que é o SESC, SENAI, SESI, que chegam até 5,8% sobre a folha de pagamento, tá? Então, basicamente, você economiza ali 25,8% da sua folha de pagamento dentro do Simples Nacional. Agora, por que eu não pago esse INSS patronal aí de 20% ali? Bom, pessoal, dentro da DAS você deve pagar uma contribuição previdenciária patronal, CPP. Então, isso substitui você pagar os 20% da folha de pagamento, entendeu? Com uma única ressalva: se você é tributado pelo anexo 4, que basicamente é o anexo da mão de obra ali junto com a prestação de serviço, construtor, né, etc., você paga essa parte patronal, que são os 20%, mais as outras entidades, que são os 5,8%, tá? Mas pelo anexo 4 você também consegue não pagar essa parte, optando pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é uma porcentagem que você paga sobre o seu faturamento, aí você deixa de pagar a parte patronal ali, que são esses 20%, mais as outras entidades, e também consegue, no ato da emissão da nota, em vez de reter 11% de INSS, reter apenas 3,5%. Isso tem prazo para terminar, tá bom? Pode ser que esse vídeo você esteja vendo depois de 2021 e isso não esteja mais vigorando. Então é bom consultar o teu escritório de contabilidade e verificar ali atualmente o que está ou não vigorando. Lembramos que os CPP estão embutidos nas guias do DAS dos anexos 1, 2, 3 e 5, tá? O anexo 4 sofre
essa diferença que nós conversamos aqui anteriormente. O que seria o fator R, Renan? Bom, o fator R é o seguinte: algumas atividades elas são tributadas pelo fator R. Basicamente, o fator R é o seguinte: num determinado mês você pode ser tributado pelo anexo 3 ou pelo anexo 5. Acontece o seguinte: o anexo 3 você tem a alíquota inicial de 6% e o anexo 5 você tem a alíquota inicial de 15,5%. Aí você vai falar: eu quero sempre ser tributado no anexo 3 e começar a pagar 6%. Tudo bem, mas para você chegar nesse anexo, você precisa ter um fator R que seja 28% superior. Ou seja, a sua folha de pagamento precisa ser 28% superior ao seu faturamento, tá? Então, basicamente, o fator R é um índice que é calculado da folha de pagamento sobre a sua receita. Um exemplo, vamos supor que você faturou ali R$10.000 em um determinado mês, tá? Lembramos o seguinte: para você ser tributado no anexo 3, você precisa comprovar que você tem uma folha de pagamento que seja superior a 28%. Então, nesse nosso exemplo, você faturou 10 mil, para você ser tributado no anexo 3 e pagar 6% ao invés de 15.000% no anexo 5, você precisa provar que você tem uma folha de pagamento de R$2.800, tá? E aí você consegue ser tributado pelo anexo 3, você paga 6% em cima de 10 mil, que dariam R$600, e não pagaria R$1.500 que daria no anexo 5, tá? Mas em contrapartida, esses 2.800 que você vai ter que declarar ali da folha de pagamento, vai ter que comprovar, você irá pagar INSS, dependendo do valor imposto de renda sobre a folha de pagamento. Aí você vai falar: Renan, eu não tenho funcionários. Mas é muito simples, tá? A folha de pagamento você também poderá computar dentro da folha de pagamento pro labore, que é o salário do representante da empresa, o salário do sócio. Então, se a pessoa não tem funcionário, basta declarar que, nesse nosso exemplo, recebeu mais que R$2.800 de prolabore, vai gerar o custo de INSS, que basicamente são 11% em cima de 2.800, dependendo do valor imposto de renda, você vai pagar ali um determinado valor, mais o DAS, que seria 6% em cima desses 10 mil. Isso é muito bom, pessoal, porque estimulou as contribuições para a Previdência Social. Foi um mecanismo que o governo criou que estimularam as empresas a arrecadarem mais para a Previdência Social. Então você tributa menos imposto no DAS e recolhe mais INSS, melhor do que você pagar um DAS maior e não contribuir para a Previdência Social. E isso é bom também para o representante, para o sócio da empresa, porque ele vai estar contribuindo para a sua Previdência, para a sua aposentadoria. Se acontecer algo com ele, ele vai estar resguardado ali com o INSS. Então é muito importante você realizar esse planejamento com a sua contabilidade para verificar o que você precisa fazer para pagar menos impostos no DAS, no Simples Nacional, e com isso conseguir recolher ali a tua previdência, o teu prolabore, num valor que você consiga se enquadrar num fator acima de 28% no caso do fator R. Agora vamos supor que você faturou 10 mil, sua folha de pagamento ali só representa 20% de 10 mil. Bom, pessoal, aí você vai pagar 15,5% de imposto pelo anexo 5. Então, em determinado mês, você pode ser tributado no anexo 3 ou pelo anexo 5. O que vai definir é o fator R, que será uma porcentagem da folha de pagamento sobre a sua receita, tá? Claro que eu falei aqui de forma simplória para poder te explicar ali como que funciona o mecanismo, tá? Claro que a conta é bem mais aperfeiçoada. Nós pegamos também ali o valor patronal que vai no DAS e etc. Mas enfim, aqui eu só quis te passar uma noção para você entender o contexto, tá? Que em um determinado mês você pode ser tributado no anexo 3 ou em outro determinado mês pelo anexo 5. É viável ou não optar pelo Simples Nacional? Bom, pessoal, vamos estudar. Cada caso é um caso. Às vezes você tem uma empresa e recebe dinheiro do exterior. Talvez com a análise seja mais viável receber esse dinheiro do exterior pelo lucro presumido do que pelo Simples Nacional. Então, assim, antes de você optar, é importante o contador ou a contadora entender qual que será o seu cenário, onde você irá atuar. Isso pode mudar diversos indicadores que talvez seja viável. Você mesmo que faturando menos que esses 4,8 milhões ou não atingindo a alíquota gradativa ali para você migrar ali do Simples para o lucro presumido e pagar menos tributos, talvez seja interessante
interessante você já começar direto no lucro presumido. Então assim, é necessário fazer um planejamento tributário de acordo com o seu objetivo para conseguir determinar qual que é o regime que você vai pagar menos tributos. Uma pergunta que nós recebemos muito é o seguinte: eu sou do lucro presumido, do lucro real, quero migrar para o Simples Nacional. Eu consigo fazer isso? Consegue, pessoal, só que você só consegue realizar essa opção sempre no mês de janeiro de cada ano, tá? Então vira o ano, quando for em janeiro, se você estiver apto, né, a entrar no Simples, não estiver devendo nada, as certidões estiverem em dia, né, você respeitar aquele limite de receita bruta global e outros aspectos, você consegue aderir ao Simples Nacional e aí você fica no Simples Nacional durante aquele ano inteiro, né? Eu abri a minha empresa e eu ainda não aderi ao Simples Nacional. Tem um prazo para optar pelo Simples Nacional? Sim, pessoal, você tem. Você tem 180 dias após a abertura ali do CNPJ ou 30 dias depois que você abre a sua última inscrição, que seria a municipal, para poder fazer essa opção pelo Simples Nacional. Se você perder o prazo, você só vai conseguir optar no próximo ano, respeitando determinadas regras. Agora sim, para você entrar no Simples seria todo mês de janeiro, tá? Mas para você sair do Simples, dependendo da opção, você consegue sair dentro do ano. Bom, fiz a opção pelo Simples Nacional, mas ele foi indeferido. Primeiramente, precisa analisar um motivo que não deixou a sua empresa ingressar no Simples Nacional. Dependendo do motivo, às vezes você deixou de pagar um valor na prefeitura, às vezes você pagou o valor, uma taxa na prefeitura e não deu tempo da prefeitura avisar para a Receita Federal. E a Receita Federal tem um tempo para poder deferir ali a tua opção no Simples, enfim, e vamos supor que indeferiu porque a prefeitura não enviou. Então, assim, você está certo, você pagou no prazo certo. Nesse caso, se faz necessário você entrar com um processo administrativo no órgão. Com esse processo, ele vai ficar em análise por um bom tempo e você consegue calcular os seus tributos dentro do Simples Nacional mediante o número do processo que você entrou administrativamente ali no órgão, né? Pode ser que você entre também na Receita Federal ou no Estado. Eu dei um exemplo com a prefeitura para você poder entender, mas às vezes o sistema ele atrasa um tempo de processamento e ali você pode receber o seu termo de indeferimento ao Simples Nacional, mas fica despreocupado que se você pagou tudo no prazo, tudo certo, basta entrar com um processinho administrativo e aí você conseguirá pagar seus tributos dentro do Simples Nacional durante aquele ano calendário. Existem outras declarações acessórias? Existem, pessoal. Existe a RAIS, existe o E-Social agora, existe a GFIP, existe a DIRF, e isso existe de acordo também com o fato gerador. Tem atividades específicas, por exemplo, atividade médica, você tem que enviar de MED, que independe do regime de tributação da empresa, você precisa cumprir com essas determinadas declarações acessórias. Quando a contabilidade abrir a sua empresa, ela vai determinar quais são esses conjuntos de declarações que precisam ser entregues para o contribuinte respeitar ali todas as declarações provenientes à sua atividade, ao exercício regular ali da sua empresa. Bom, pessoal, acho que deu para dar um contexto enorme aqui para você que dá do outro lado, mas fica tranquilo, se porventura eu não falei algo aí que você estava esperando ou que você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que quem deixou sabe que a nossa equipe responde em todos eles. E se você gostou desse canal, não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative esse sininho, deixa um like aí para o YouTube te avisar na próxima semana, que toda semana tem vídeo novo no canal. Então, muito obrigado para vocês que chegaram até aqui e até a próxima!